Para surpresa de muita gente, Gabriel Santana foi eliminado nesta semana do BBB e com a ajuda de uma torcida que tem surpreendido. Vem com a gente no É Tempo de BBB de hoje. E para falar sobre esse e tantos outros assuntos do BBB 23, está comigo novamente Bárbara Ribeiro, minha colega aqui do Jornal Tempo. Seja bem-vinda, Bárbara, mais uma vez sendo o nosso Tadeu Schmidt. Obrigada, Lombardi. Teve tanta reviravolta nesse jogo que eu resolvi pedir para voltar aqui para a gente comentar. Pois é uma coisa que a gente estava até discutindo antes do programa começar, né, Bárbara? É essa questão da reviravolta do jogo, porque nessa semana tínhamos um paredão formado por Aline Wirley, Bruna Grifal e Gabriel Santana. E todas as enquetes, inclusive aqui do jornal O Tempo, apontavam para a eliminação da Bruna Grifal e do nada no programa a gente foi surpreendido com a saída de Gabriel Santana. Eu confesso que era uma pessoa que eu queria que saísse, né, de verdade, mas eu já estava conformado com uma eliminação de Bruna Grifal. Como é que foi para você esse resultado? Eu também me surpreendi, mas nas últimas semanas as enquetes estavam dando. Não só nessa enquete, nas outras enquetes teve uma reviravolta muito grande nesse jogo, né? E eu acho que o pessoal está começando a entender a importância da gente tirar as plantas. Porque o Gabriel não é tão importante para o jogo do que a Bruna. Então a Bruna, eu acho que ela não tem um perfil de vencedora do Big Brother, mas eu acho que a gente precisa desse tipo de jogadora, né? Até para equilibrar tudo que está acontecendo na casa agora. Eu concordo com você, tanto que a minha decisão, né, de votar, inclusive eu votei no Gabriel, era pensando no podar das plantas, que ali dentro a gente chegou a um top 10, porque com a saída do Gabriel ainda agora estão 10 participantes lá dentro. Eu acho que já passou da hora de a gente começar a tirar essas pessoas que nada têm contribuído para o jogo. E o Gabriel era essa pessoa que tinha voltado de outros paredões, eliminou pessoas que talvez pudessem ter rendido mais, entregado mais no jogo, mas as pessoas estavam deixando ele ali dentro. Mas o que eu reparo aqui fora, até mesmo nas redes sociais, que a gente vê que tem uma movimentação de outras pessoas ali, que até mesmo de outros participantes da torcida também, que podem ter contribuído para a eliminação do Gabriel, que é o caso também da torcida da Amanda. Eu torço muito pela Amanda. Na verdade, eu gosto de algumas pessoas do Quarto Deserto, não todas. Eu acho que a Larissa não precisava ter voltado, inclusive. Também acho que não. Mas eu acho que a Amanda e a Aline, elas são juntas, elas se completam, sabe? Eu acho que antes tinha a Amanda e Sapato, mas desde o início tem essa aproximação e eu acho que as duas têm conversas muito profundas, elas são bem firmes nas convicções delas com relação ao jogo. Então eu acho que elas não têm um perfil de briga, muita confusão, a Amanda um pouco, mas não acho que elas são agressivas, sabe? Eu acho que elas levam o jogo com naturalidade e respondem na hora que precisa, né? Se impõem, tanto a Amanda quanto a Aline. Eu gosto muito das duas. E eu acho que elas são figuras muito importantes para um jogo que não é tão inflamado, sabe? Eu acho que tem gente que acha, por exemplo, o Ricardo, eu acho que ele tem um perfil muito explosivo, ele é jogador mesmo, mas eu acho que às vezes ele se perde nos argumentos dele e não é tão interessante. Mas a Amanda, ela conquista o público por isso, porque ela é engraçada, ela é divertida, ela se impõe. Então eu defendo muito isso. E eu acho que nesse grupo do Quarto Deserto foi importante, sim, porque o fã-clube da Amanda, ele apoia a Aline. Então, tanto que nessa votação a Aline ficou numa colocação boa, né? Ela Então ficou eu com menos de acho que 2% dos votos, né, nesse paredão. exatamente. E eu acho que é um reflexo dessa parceria, sabe? Eu Que é as acho, Doc né, Rouge.
Como que chama? Doc? Doc Ruges. É um ótimo nome para né, um fã-clube, uma torcida. Mas você acha que, pelo que sua fala, deixa entender, até mesmo uma coisa que eu estava até reparando, que a Amanda vai comendo muito pelas beiradas, né? Ela observa, ela participa, ao mesmo tempo não participando ativamente de muitas coisas que acontecem ali dentro. Ela acompanha o que tem acontecido, ela se posiciona em alguns momentos, mas eu sinto falta, talvez, dela se posicionar mais dentro da casa, dentro do jogo, em muitas coisas que acontecem ali. Acho que ela tem às vezes passa uma sensação de que ela pode estar muito alheia ao que está acontecendo dentro do programa. E isso é uma coisa nela que realmente às vezes dá vontade de chegar, falar, entrar ali na casa e falar assim: Oi, tudo bem? Vamos conversar aqui, vamos despertar, vamos fazer alguma coisa. E eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso de ver que a atuação do fã-clube dela nesse paredão foi muito decisiva, inclusive nas redes sociais eles têm se manifestado ativamente em relação a isso e comemorando o fato de terem contribuído para poder tirar o Gabriel Santana desse paredão, né, nesse paredão, e dando um nome para o trio que se formou ali dentro, que é Aline, Amanda e Bruna Grifal, que são as balinhas. Balinhas. Mas eu não entendi de onde veio essa palavra, né? As Eu- Doc Rujas pra mim faz mais sentido. O fã-clube da Amanda com sapato era Doc Shoes. Pois é, balinhas eu não Mas não entendi, entendi mas tá essas vendo balinhas, que não. eles estão fortalecendo esse trio e que eu não sei se comparar ao que aconteceu com a Juliette com os cactos no BBB 21, e teve também em outras edições, como a padaria no BBB 22, esse fortalecimento pode levar a Amanda muito longe no programa, né? Ela já está no top 10, né? Eu acho que ela tem um perfil de finalista, sabe, amigo? Porque por mais que ela não se imponha no sentido de entrar em conflitos que não são dela, eu acho isso ok, porque eu faria da mesma forma. Eu acho que na hora que, nas conversas dela sobre jogo, no grupo, com o grupo dela, principalmente, ela se impõe e às vezes ela nem sempre ela vai pelo que o grupo tá propondo, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que o público tem gostado. Eu falo isso por ser uma pessoa que gosta do perfil da Amanda e da Aline, principalmente. Aí eu comecei a entender, inclusive, o perfil da Sarah Aline dessa forma, sabe? Eu sei que não são protagonistas, né? São antagonistas nessa história. Mas é um perfil que às vezes o público deve estar cansado de tanta confusão que pode ser que tá agradando também, sabe? E o fato que a Amanda, no caso, ela é uma das participantes, talvez a participante com maior número de seguidores, né, nas redes sociais atualmente, né, dos participantes do BBB, né? Ela tem 2.200.000 e contando, né? Pois é, isso então já demonstra essa identificação do público com ela nessa temporada que a gente realmente, até o momento, não tem um favorito, um grande favorito mesmo ao prêmio. Então, ela tem se mostrado, tá, e tem ocupado esse papel de pessoa que pode sim realmente estar no top 3 do BBB, pelo menos eu acho, né? Com o andar da carruagem, como as coisas têm acontecido nessa participação ativa desse fã-clube digital dela, que, igual eu falei, assim, para mim tá uma atitude semelhante aos cactos, né? Apesar de deixar bem diferente, que são movimentos diferentes, porque são pessoas diferentes em épocas diferentes, mas me lembra muito a esse que tem acontecido e é uma coisa que eu tava sentindo até falta, vamos dizer assim, nessa temporada do BBB, de ter esses fãs que usando as redes sociais, engajando nas redes sociais para defender um participante. Eu acho que foi surpreendente mesmo, mas eu acho que aquele grupo do Quarto Deserto, principalmente, eles têm um perfil
um pouco de visionário. É como se eles estivessem assistindo um jogo junto com a gente, né? Principalmente a Larissa, várias vezes, antes dela sair, ela falava, tinha percepções parecidas com o que a gente daqui de fora enxerga também. E a Amanda também tinha um perfil desse jeito. Então eu acho que isso tem encantado o público de entender, tipo, pô, tá ligado no jogo, não tá, tipo, não aparece tanto, mas tá enxergando, né? Então não tá concordando, não tá igual com relação, inclusive, essa confusão que teve com ela, que envolveu o César Black e o Ricardo, eu achei que ela foi muito certeira, sabe? Na hora que ela virou pro Alface e falou assim: olha, Alface, mas você criticou o Fred por causa disso e tá fazendo a mesma coisa, né? E eu acho que nessa confusão, os dois estavam errados no sentido do César Black e o Ricardo. Mas eu acho que a Amanda estava certa, sabe? Porque ele tá fazendo um jogo duplo e o Quarto Deserto começou a entender isso, o César Black começou a entender isso. Teve a conversa lá do César com a Domitila e o Fred. Eu acho que são esses pequenos detalhes que estão fazendo ela construindo essa pessoa. Então, eu acho que não seja tipo um perfil cacto, porque a Juliette foi muito injustiçada, mas quem faça um perfil um pouco disso seja a torcida da Domitila, por exemplo. Eu acho eu acho que ela tem uma torcida forte e sejam duas pessoas que, se tiver um embate direto entre as duas, vai ser um paredão interessante. Eu também acho que vai ser um paredão que pode render. Eu não digo em superar marcas, recordes, como foi aquele clássico paredão de Manu Gavassi e Prior do BBB 20, né? Eu acho que por enquanto a gente não vai ter, não vejo nenhuma perspectiva de ter um paredão como esse nessa proporção. Mas eu acho que pode ser algo muito interessante e ter um duelo realmente de torcidas. Duelo de quem vai votar mais, de fazer, de puxar realmente esses multirões para tentar salvar ou até mesmo, né, eliminar um participante, né? E sabe que eu tava olhando no Twitter? Tem várias pessoas colocando enquetes desse sentido, tipo, num paredão entre Amanda e Domitila, quem sairia? E na maioria das enquetes, tá dando que a Domitila saía. E eu acho isso muito interessante para entender o perfil que o público tá gostando, né? Eu acho que uma final Amanda, Domitila e a Aline seria interessante. Uma final com o Ricardo também seria interessante. Os outros, eu não sei, eu não consigo enxergá-los na final, mas eu tenho muito medo de terceiro lugar com planta, né? Que é uma coisa que tem acontecido muito nas últimas edições, né? De ter esses participantes que não contribuíram com nada, como foi o caso do Fiuk no BBB 21, que não consigo entender até hoje como que as pessoas deixaram ele chegar até o terceiro lugar e ter tirado pessoas muito mais importantes dessa colocação. Mas eu vejo essa caminhada, o que está acontecendo, por mais que a gente não tenha realmente um favorito ao prêmio, como já estava delineado em muitas outras edições, mas eu tô vendo que o caminho tá indo para isso, a gente ter a Amanda no final com a força dessa torcida, a Domitila pelo fato de estar sempre indo ao paredão e voltando, já foi 5 vezes, ainda é um alvo da casa, eu acredito que nisso o público acabou gostando dela, é uma pessoa contraditória, é uma pessoa que às vezes sim, você tem vontade de brigar, de xingar, pelos comentários dela, mas pelas falas dela, que eu acho que às vezes acho que ela exagera no tom quando ela quer se pontuar. Mas eu tô vendo que vai ser essa caminhada, tá caminhando para esse top 3 já ter 2 nomes já pré-definidos, que é a Amanda e a Domitila. Mas aí é saber qual, né, quem vai ganhar, que pode ser realmente uma grande caixinha de surpresa pra gente vamos dizer, nessa reta final, né, que já falta menos de um mês para o programa terminar. Ontem acho que faltam 28 dias, né, contando hoje, na data dessa gravação aqui.
Mas eu acho que é isso. Só essa final só pode não acontecer se esse paredão vier antes. Porque eu acho que pode ser tipo um embate Gil e Juliette, porque são dois perfis antagônicos que têm características para poder vencer o programa, né? Mas eu acho que tem torcidas bem fortes, sabe? São perfis completamente diferentes, mas que eu acho que pode chegar à final, mas se não tiver esse embate antes, Eu né? acredito que por enquanto esse embate, pelo menos após essa eliminação do Gabriel Santana, que as meninas do Grupo Deserto, né, começaram a já confabular, traçando novas rotas, né, novas estratégias, surgiu o nome da Domitila como uma pessoa para ir ao paredão novamente, mas pelas conversas elas já mudaram o foco, então o novo alvo delas, né, é o Alface. Talvez elas entendendo a força da Domitila, mas isso vai depender muito do que vai acontecer nesta semana, porque ainda tem a prova da liderança. A gente tem o poder coringa, que a gente não sabe como que vai ser ainda. Tem a prova do anjo. Semana passada foi autoimune. O próprio Ricardo Alface ganhou, ficou imune, né? Então ninguém poderia votar nele. Então vai depender de muita coisa que vai acontecer, mas eu acho que as pessoas, pelo menos as meninas do Quarto Deserto, é, com apoio agora do César Black também, que já foi pra lá pra poder falar mal do Ricardo Alface, e tem os motivos dele, né? Pela toda a treta que eles vivenciam ali dentro. Estão bem focado no Ricardo Alface, e que eu acho que é uma pessoa que tem grande chance de sair, viu? Independente de quem ele for ao paredão. Eu acho que ele errou no sentido de fazer esse jogo duplo, sabe? Eu acho que ele estava tendo uma crescente muito bacana, ele estava tendo acertos bem interessantes, ele se posiciona bem, ele argumenta bem, mas nesse sentido do que ele fez, sabe? De sair do quarto, falar assim, estou jogando sozinho, e começar a formar um outro grupo, sabe? E fazer esse perfil, né, de leve trás, inclusive que foi colocado em pauta no programa de ontem, na hora que ele vai para o quarto deserto para contar para as meninas o que ele ia fazer com o colar do anjo e falar que, tipo assim, agora não penso em colocar a Domitila, mas pode ser no futuro. Então, isso mostra que, tipo assim, ele tá fazendo um jogo duplo e isso foi... No Big Brother isso não funciona. Não Nunca duram, funcionou para ninguém. não duram muito tempo, né? Sempre, vamos dizer assim, as máscaras caem. E a do Ricardo já caiu há algum tempo, mas ele ainda continua insistindo nessa jogada dele de fazer esse jogo duplo. Por isso que eu acho E a Sara que, tem conversado tanto com ele, amigo. sim, a gente acompanha. A Sara, para mim, tem sido o ponto de sensatez ali dentro. Ela considera ela planta, porque ela não age muito ali dentro, mas ela tem talvez as falas mais certeiras para muitas coisas que acontecem, de conselhos, de acolher mesmo as pessoas e chegar a ser aquela amiga que fala assim, olha, não tá legal, vamos pensar, ou do tipo, vem cá, vou te Eu dar um acho que a Ella e a abraço. Aline estão no mesmo lugar, sabe? Eu vejo ela e a Aline no mesmo lugar. Inclusive é uma relação que eu gosto muito, Aline e Sara Aline. É uma relação que quando eu vejo a conversa das duas ali dentro, de uma fortalecendo a outra, eu acho muito legal e acho muito importante as falas delas lá dentro, de apoio de duas mulheres negras, falando sobre as suas dores, sobre as suas ansiedades, sobre sentimentos e sobre os gatilhos que muitas coisas têm despertado nelas ali dentro. Eu acho, elas são figuras muito importantes, assim, de tudo, sabe? Como mulher, como mulheres negras, eu acho que tudo que elas representam e trazem pra gente, né? Tanto pro jogo quanto pra vida, é, tipo, muito importante mesmo, sabe? Entendi, eu concordo com você. E Bárbara, vendo aqui esses acontecimentos, toda essa mudança que aconteceu, a gente está aqui nas vésperas de uma nova prova de liderança. Quem que você acha que seria a pessoa
ideal para assumir a liderança dessa semana? Nossa, eu acho que poderia ser o Alface, porque eu não quero que ele saia agora, apesar de achar que ele bate no paredão e sai, mas eu acho que a gente não precisa dele saindo agora. Eu acho que a gente precisa de um paredão com a Marvila, porque é uma pessoa também que precisa sair. Então, eu acho que qualquer pessoa que vai e coloque a Marvel seria interessante. Eu acho que ele é uma pessoa que colocaria ela. Posso estar enganada? Posso. Mas eu acho que ele colocaria a Marvel, ou então a Larissa, ou a Bruna de novo, a Amanda também, acho que colocaria a Marvel. Porque a gente precisa da Marvel no paredão sem direito a bate-volta. Porque ela tá figurando ali. E ela não conversa de jogo. Não conversa. Ela vai no que algumas pessoas falam, os amigos falam, né? O Gabriel, pelo menos, ele falava um pouco. Ela não fala. Ela é Ela tá completamente fugindo o apagada tempo ali todo do dentro, jogo. né? Ela não tem nenhum tipo de Completamente. destaque. Eu acho que ela precisa sair mesmo, porque já tá fazendo hora extra, né? Eu não tinha parado a pensar por esse lado. Eu tinha pensado na Domitila como líder, que eu acho que seria interessante ter ela como líder. Até mesmo para ver como é que seria a atitude dela, apesar de não ser fã dela. Mas eu tava pensando esses dias, falei assim, como seria uma liderança de Domitila? Isso ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando, ela pode ser uma líder na semana, mas pensando por esse lado da Marvila, a Domitila acho que eu não colocaria a Eu acho que Marvila. ela colocaria. Eu acho que a Domitila não colocaria a Marvel, eu acho que ela colocaria a Bruna ou então a Amanda Larissa. e a Larissa. E aí eu acho que não mudaria tanto o que a gente que eu gostaria pro jogo, sabe? Da Marvel no paredão. Porque a Marvel já foi algumas vezes no paredão e sempre voltou do bate-volta. Sim. Acho que isso Eu não é acho que interessante pra ela não gente. pode ter mais o bate-volta, porque realmente é uma pessoa que não Não. contribui. Porque o meu medo é isso, uma Marvel chegar num top 3 e ganhar, sei lá, ok, a gente sabe, como falamos, que não tem favorito. Mas que seja o terceiro lugar para uma pessoa que não fez nada, que não teve destaque, eu acho muita sacanagem. Eu acho Qual que as sacanagem. pessoas tiveram mais relevância num programa como Big Brother Brasil. Imagina a final do trio deles, que era Marvila, Gabriel Santana e Sara Aline. Aí, tipo assim, Nossa. poxa, é uma final super flopada. Super flopada. Mais flopada que a do BBB passado, né, Case, né? Você cancelado agora pela padaria. Mas, mas ele é muito mais flopada, isso é verdade. Então, realmente, eu concordo que a Marvel tem que estar no próximo paredão. Eu espero que isso aconteça. Espero que ela não ganhe nenhum tipo de imunidade. Que quem ganhar essa liderança. Agora eu vou fazer coro aos seus palpites. Espero que uma dessas pessoas ganhe para que a gente tenha Marvel direto no paredão. E eu gostaria muito também, sabe, amigo, de um paredão com o Fred Nicásio e a Larissa. Mas eu acho que ele pode esperar um pouquinho esse paredão, sabe? Acho que a gente pode começar primeiro pela Marvel. Acho que é uma causa mais urgente. Eu também acho. Mas eu acho que o Fred Nicásio e a Larissa, eles precisam sair. Porque eu não gostei, eu não são pessoas que eu acho que já saíram, não gostei nem de ter levado as coisas lá pra dentro. Sei lá, as pessoas ficaram meio. Deu uma movimentada? Deu, mas eu acho que a gente tá assim, é como se estivesse andando em círculo. Pois é, isso eles não trouxeram nenhum tipo de coisa nova, nenhum tipo de informação que realmente mudou os caminhos. É como a gente viu aquele quarto secreto com a Carla Dias, que nada aconteceu. São situações que não acrescentaram. Então acho Eu que acho sim. que E chegar no final também não quero que eles cheguem porque não faz sentido. não faz sentido. E eu acho que, assim, é o que o Fred Nicásio, inclusive, acho que das poucas vezes que eu concordo com ele, que ele falou, assim, que a Larissa entrou com as percepções dela do jogo, daquilo que, de acordo com o perfil dela do jogo que ela tá torcendo,
sabe? Foi uma coisa mais ou menos assim. E ele também, ele entrou de acordo com o perfil dele, o que ele entendeu e interpretou do jogo, né? Eu sei que muita coisa que ele levou foi importante porque ele estava com dores muito profundas de coisas sérias que aconteceram com ele, e eu não deslegitimo isso, porque eu acho que foi muito grave. Mas eu acho que, com relação ao jogo, a situação ali, as alianças, eles levaram o que foi pertinente do que eles acreditavam dentro das alianças dele, então isso não ia mudar mesmo a característica do jogo. Seria mudado se ele fosse para outro quarto, a Larissa fosse para outro quarto, né? Ah, não quero ficar mais perto de você. Aí seria mais ou menos assim, mas continuou do mesmo jeito. Eles voltaram sendo eles mesmos, com as mesmas atitudes de quando eles estavam no programa desde o começo. Então, realmente, não, eu só não quero que eles cheguem, né, no top 5 e no top 3 e ganhem o prêmio, que não faz sentido. Mas eu acho que eu aguento mais um pouquinho os dois ali dentro, desde que a Marvel saia antes. Eu também, eu quero que a Marvel saia, porque agora já a gente precisa fazer, tipo, as plantas do jogo, né? A gente precisa cortar pela raiz isso, porque senão qual vai ser a final desse jogo, sabe? Onde que vai andar? O que que acrescenta? Não acrescenta, né? Até as narrativas que estão cansativas mesmo, que a gente já falou disso aqui, a gente precisa dar uma movimentada de forma diferente. Por isso que eu acho que não é interessante sair o Ricardo, porque ele movimenta, ele e o César Black, eles são importantes no momento, mas eu acho que eles também não se sustentam para uma final. Exatamente, concordo com você, Babi. Babi, agradeço a sua presença aqui hoje no É Tempo de BBB. Volte mais vezes, estamos aí na reta final também, acompanhando. Volto. Tomara que a gente acerte o final. Vamos depois fazer um encontrão aqui para falar sobre esta temporada. Falar muito mal do povo e criticar. Isso, o café da tipo Ana Maria Braga. Exatamente, vamos marcar certinho. Tá Obrigado bom. pela companhia, Obrigada, Babi. amigo. Volte mais vezes. Obrigado pelos seus palpites. Obrigada. Me chama que eu volto. Claro, com certeza, já está convidadíssimo. E pessoal, ficamos por aqui. Então, até o próximo É Tempo de BBB. Tchau.